Sim, concurseiro, Mestre Mário chegando. Hoje trago resolução de questões da banca Fundatec. São questões retiradas das provas aplicadas para os concursos das prefeituras e também das câmaras municipais. Ainda não se inscreveu neste canal? Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as nossas aulas gratuitas e semanais. Também temos cursos de português. Acesse cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Considerando as corretas relações de concordância verbal, então está contemplando concordância verbal e também a nominal. Concordância verbal são muitas regras, mas a regra máxima é aquela de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se eu disser, por exemplo, os homens, eu não posso falar os homens chegou. Eu vou dizer o quê? Os homens chegaram. Você vai entender o quê? Que quem chegou? Os homens. Então aqui, sujeito no plural, verbo também no plural. Concordância nominal, você vai observar o quê? O que prevalece é o sujeito. Se eu disser, por exemplo, os homens, eu vou falar bons ou boas, os homens bons, alguma coisa. Então você observa, substantivo, não é isso? Então aqui eu tenho o quê? Se o substantivo, a regra é assim, ó, vai haver a concordância em gênero e número, gênero masculino, número plural. Se o substantivo está no masculino plural, o artigo também estará no masculino plural e o adjetivo, ou seja, o adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Vamos marcar a alternativa que indica a palavra que não deveria sofrer alterações caso o vocábulo líderes fosse substituído por sua forma singular líder na seguinte frase. Líderes autoritários, então vou vir aqui e colocar o quê? Líder, não é isso? Se eu colocar líder aqui, qual dessas palavras não vai ficar no plural? Qual delas aqui, como fala aqui, não pode sofrer alteração, não deveria sofrer alterações? Então, líderes autoritários. Primeiramente, líder é o quê? Um substantivo. Aqui, autoritário é o quê? Um adjetivo. Então, eu já sei que o quê? O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Então, substantivo no singular, vamos reconstruir a frase aqui embaixo. Substantivo no singular, o adjetivo também ficará no singular. Então, líder autoritário. Então, eu já sei. Autoritário, como fala lá, ela vai sofrer alterações. Eu preciso daquela que não vá sofrer. Então, descarto. Modeladores, líderes modeladores. Então, líder modelador também, modelador. Então, também sofre alteração, descarto. Vamos ver. Que evitam. Aí, sempre que você quiser identificar o sujeito, quem evita? Os líderes. Então, o líder evita ou líder evitam? Líder evita. Sujeito no singular, verbo também no singular. Então, evita também sofrerá alterações. Conflitos que evitam conflitos são os mais comuns dentro das empresas. Eles evitam o quê? Verbo transitivo direto. Conflitos aqui é objeto direto. Fique atento, o objeto direto ele não tem que concordar com o sujeito. Então, fique atento aqui neste caso, porque ele está complementando o verbo evitar. Eles evitam conflitos, evitam conflito. Então, conflito aqui, esse objeto direto, ele não tem que concordar com o substantivo, não. Então, conflitos vai ser a palavra que não deve sofrer alteração. E comuns, será que sim? Evitam conflitos são os mais comuns. O que aqui que está se referindo a comum? Aos líderes, líderes comuns. Líder comum. Então, aqui, se líder for para o singular, comum também irá. Então, a única aqui que não vai é a palavra conflitos. Interessante porque você vai compreender para esta questão, você tem de identificar. Comum se refere aqui ao substantivo líder, líder comum, líderes comuns.
Agora, a questão para o cargo de agente legislativo, ano de 2022, ela está contemplando crase. Vamos marcar a alternativa que preenche de forma correta as lacunas. Retirei somente a parte do texto. 3 possibilidades. E agora? Será que a carreira olhando muitos anos à frente com crase ou sem? Quando chegou a hora de ir para a faculdade, voltei à estaca zero. E agora? Onde terá crase? Então é importante você compreender 3 possibilidades. Será que à frente tem crase? Quando chegou a hora, voltei. Vou começar por aqui. Quem volta, volta a algum lugar. Ele voltou à cena, ao local do crime. Então, se o verbo voltar exige a preposição a, mas o artigo a que vem antes de estaca, eu já sei que a crase é o quê? A fusão, a junção da preposição a mais artigo definido feminino a. Então, voltei à estaca zero. Voltei ao ponto zero. Deu ao antes de uma palavra no masculino, terá crase. Então, aqui tem, já vim, descartei pelo menos 2 alternativas. Quando chegou a hora, vou substituir hora por tempo. Quando chegou o tempo de ir para a faculdade, não tem crase. Se deu o, não tem crase. Então, quando chegou a, aqui eu já descarto essa primeira alternativa e deixo aqui também a e a. Não, aqui também já descartei. Vou descartar essa daqui também. Já gabaritei a questão com a alternativa B. Porque a última tem, a penúltima não, e a primeira também tem, correto? Então aqui a alternativa B que está correta. Muitos anos à frente, se falar vire à esquerda também, então essas locuções femininas à frente, à esquerda, à direita terá crase, bem como as locuções adverbiais à noite, à tarde também terá crase. Dica: tem 3 possibilidades, comece por aquela que você tenha mais facilidade. Então aqui o verbo chegar também chegou a hora de ir para a faculdade sem crase. Agora, para o cargo de agente de serviços complementares, vamos marcar a alternativa que contém palavra, assim como clínica também deve ser acentuado. Primeiramente, vamos separar em sílaba. Clínica. A sílaba tônica é aquela acentuada, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Se é a antepenúltima, eu tenho uma palavra o quê? Proparoxítona. Qual que é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. E agora, vamos lá, fósforo. Aí eu já sei, fósforo tem acento. Então, ela é a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona, bem como clínica. Então, já gabaritamos a questão. Rapidez, aqui eu já vi que ela é o quê? Uma palavra oxítona, rapidez, a sílaba tônica é a última. Hospital, também oxítona. Ideia nós temos uma paroxítona. E lembre-se de que eu não mais acentuo os ditongos abertos ei e oi das paroxítonas. Das paroxítonas eu não acentuo. Assembleia, ideia, Andréia, Android, não mais tem. Ah, mestre, mas outro dia eu vi a palavra herói. Herói tinha acento. Tem mesmo, porque aquela já é uma oxítona. Se for oxítona ou monossílabo tônico, ei, oi e el serão acentuados. Mas se forem paroxítonas, não. Papel, a última sílaba é oxítona, não leva acento. Sobre o uso do acento gráfico em vocábulos do texto, considere o fragmento que segue e as afirmações subsequentes vamos marcar V ou F. Nem vou ler aqui o trecho, se quiser pode parar o vídeo e fazer a leitura, mas não vou ler porque eu já vou direto às questões, independe do texto. As palavras dicionário, inércia, necessário e potência são acentuadas em virtude da mesma regra. Primeiramente, qual que é a sílaba tônica? É a penúltima, não é isso? Vamos lá, inércia. Então, aqui eu já vi que é o quê? A penúltima, não é isso? Quando a penúltima sílaba aqui, eu já sei que eu tenho uma paroxítona. Paroxítona. E aqui elas são terminadas em quê? Em ditongo. Ditongo, 2 vogais que ficam na mesma sílaba. Paroxítona terminada em ditongo. Todas elas, então, em virtude da mesma regra, verdadeiro.
Incômodo e ângulo, vamos lá então. Incômodo, a sílaba tônica é a antepenúltima, ângulo também a antepenúltima. São proparoxítonas. Qual que é a regra? Todas são acentuadas. São exemplos de oxítonos, oxítonos. Quando tem oxítonos, é a última sílaba acentuada. Está além. Então, vou circular aqui. Lém e o tá também. Oxítona, certinho. É e só são monossílabos tônicos. Mono é uma sílaba apenas, certinho. Só e está. São acentuados. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, verdadeiro também. É, incômodo, inércia, potência e está são palavras que, se retirados os acentos gráficos, continuam a existir na língua portuguesa, só que pertencerão a outra classe gramatical. Se eu retirar o acento do E, vai virar o quê? E, não é isso? E é conjunção. De verbo virou conjunção. Então, até aqui está correto. Incômodo é um substantivo. Se eu retirar o acento, vai ser eu incomodo, vira o quê? Verbo. Inércia, e agora inércia é substantivo. Agora, existe o verbo inerciar? Sim. Eu inercio, ele inercia, virará verbo. Complicou aqui, hein? Não sei se você já tinha ouvido o verbo inerciar. Potência, ele potencia. Ok, também. Então, eu já sei de substantivo. Eu tenho o quê? Um verbo. Também mudou. Está é o quê? Verbo, não é isso? E se eu disser esta aula está muito boa, eu tenho o quê? Um pronome. Então, existem sem acento? Existem. E pertencem a outra classe gramatical. Todas estão corretas, como fala aqui na alternativa A. E vamos a mais questões. Considerando o emprego da vírgula, vamos analisar as assertivas a seguir e vamos assinalar V ou F. Então, vamos ver aqui. Quando fala no segundo parágrafo, a ocorrência das duas vírgulas deve-se à separação de termos em uma enumeração. Será que é isso? Trouxe aqui. Protocolos rígidos de segurança, vírgula, isolamento social, fechamento dos estabelecimentos comerciais, dentre outras medidas, foram tomadas para evitar ao máximo. Então, será que aqui é uma enumeração? Lembre-se da frase: comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, verduras e frutas. Então, aqui nós temos os termos que exercem a mesma função sintática e temos também uma enumeração. Então, a primeira, verdadeiro. No terceiro parágrafo, as vírgulas separam uma oração subordinada. Será que é uma oração subordinada? Nesse ponto, precisamos destacar que são essas vírgulas. Quando falamos de saúde pública, quando aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada, adverbial, facilitou bem aqui a banca. Temporal, não é isso? Oração subordinada, adverbial, temporal, aquela que vai expressar uma ideia, um sentido de tempo, caro concursando. Então, aqui, de fato, está, como fala na segunda assertiva, separando a oração subordinada intercalada. Quando essas orações subordinadas estiverem intercaladas ou se elas estiverem deslocadas para o início da frase, elas virão separadas por vírgula. Então, aqui está correto. No oitavo parágrafo, a dupla vírgula separa uma expressão explicativa. Precisamos voltar aqui para ver se de fato é uma explicativa. Já a população em geral precisou adotar cuidados antes incomuns, como o uso de máscaras, evitar aglomerações e manter o distanciamento. Quais eram os cuidados incomuns? Aí aqui vem explicando. Então, aqui está explicando, está exemplificando os cuidados antes incomuns, que era o uso de máscaras, evitar aglomeração e manter o distanciamento social. Sendo assim, todas estão corretas. A alternativa A vai gabaritar a questão. Já facilitou bem aqui? Quando tiverem mais opções, comece por aquela que você acha mais fácil. Esta daqui também, as duas. Então, você já tinha VV, aqui não tinha VV mais.
Considere as sugestões de alteração da posição de termos e da pontuação seguinte do trecho. Então, nós temos que observar a alteração da posição. Será que eu poderia colocar esse aliás no começo? É isso que contempla a questão. A palavra aliás poderia ser deslocada para o início da frase. O Brasil, aliás, é o país que recebe mais raios em todo o mundo. Eu poderia falar, aliás, o Brasil é o país que recebe mais raios em todo o mundo. Poderia ser deslocada para o início da frase? Sim, desconsideradas as mudanças de iniciais maiúscula e minúscula. Mas continuaria separada por vírgula? Sim. Este aliás aqui, ele é o quê? Vamos puxar aqui. Eu tenho um adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier que seja intercalado como está aqui, ele virá separado por vírgula. Se ele vier para o início da frase, aliás, vírgula, o Brasil e por aí vai, ele também será separado por vírgula. Algumas bancas consideram de curta ou longa extensão. Fundatec, ela já considera. Ele é deslocado ou intercalado, ele virá separado por vírgula, independente de ser de curta ou longa extensão. Então, vai continuar sendo separado por vírgula. Então, a 1 está correta. O fragmento, segundo dados do INPE, poderia ser deslocado para o início da respectiva frase, mas deveria ser seguido da oração que é um órgão alguma coisa. Então, vamos achar aqui. Segundo dados do INPE. Então, vamos achar aqui também, vamos pegar. Segundo dados do INPE, que é um órgão federal dedicado aos estudos meteorológicos, o Brasil é o país que recebe mais raios em todo o mundo, só entre os anos tal. Então, poderia ser deslocado? Sim. Agora, ele deveria vir seguido da oração também, que é um órgão federal? Sim. Por quê? Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esse que é um órgão aqui vai explicar o que é o INPE. Então, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Ela está explicando o termo anterior. Ou seja, se o termo anterior muda, ele é deslocado para o início da frase, isso daqui também tem que ser. Porque se você não colocá-lo aqui, que é um órgão federal, vai ficar aqui depois de pelo menos 78 milhões, que é um órgão federal, não. Então, o que fala o enunciado aqui é que se deslocarmos esta oração, segundo dados do INPE, vai ter que ir também essa daqui, que é um órgão federal e continuará separada por vírgula. Por que continua separado por vírgula? Porque a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem separada por vírgula. Se for a restritiva, vem sem vírgula. Será que poderia ser suprimida, retirada a vírgula antes da última oração, antes de que? Vamos ver aqui então, quando fala aqui do INPE, que é um órgão federal. Então, se tem vírgula, eu já sei. Oração subordinada, adjetiva, explicativa, não é isso? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. É aquela que vem separada por vírgula. Se eu retirar a vírgula, se ela for suprimida, eu terei o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, o quê? Restritiva. Restritiva é quando vai se restringir aquela coisa ou aquela pessoa ou aquele ser. Só que a restritiva, para ser restritiva, precisa haver mais de uma. E o INPE, ele é único. Então, o INPE aqui, não posso retirar essa vírgula, senão eu deixo de ter uma oração subordinada adjetiva explicativa para ter uma restritiva. Restritiva é aquela que não virá separada por vírgula e também ela vai se referir a algo específico. Como há somente um INPE, é INPE mesmo, como há somente um INPE, então não posso retirar, não pode ser suprimida a vírgula. Então, estão corretas apenas a 1 e a 2 aqui na alternativa C. No excerto, perceba, meu prezado leitor, caro concursando, quando eu falo isso, a vírgula foi empregada, será que é um aposto? O aposto é aquilo que vem para resumir ou então principalmente para explicar. Se eu disser assim,
Então, aposto é explicativo, que as bancas cobram muito. Se eu disser, por exemplo, João, vírgula, meu amigo chegou. João, meu amigo chegou. Então, aqui, isso daqui é um aposto, porque ele vem para explicar o termo anterior. Quem é João? O meu amigo. Perceba, meu prezado leitor. Aqui eu estou falando, quando falo perceba, eu me refiro a você. Então, estou falando diretamente com você. Você é meu interlocutor. Então, perceba, meu prezado leitor. Aqui, ao invés de um aposto, eu tenho o quê? Um vocativo. Vocativo vem do verbo chamar, evocar. Então, você já sabe. Vocativo é quando você chama Maria, traga-me o caderno. Então, aqui você está chamando. Vocativo, você fala diretamente com a pessoa. Então, quando eu falo, perceba, meu prezado leitor, estou falando com você, com meu prezado leitor. Oração subordinada adverbial. Para ser uma oração, preciso ter verbo. Nem verbo aqui eu tenho nessa oração, olha aqui, nesse trecho. Meu prezado leitor, se não tem verbo, não é oração adverbial. Oração adjetiva também não. E aqui nós não conseguimos identificar uma conjunção. Algumas dúvidas dos alunos estão relacionadas aqui a aposto e vocativo. Aposto você explica, vocativo você evoca, você chama, correto? Questão também em Fundatec, ano 2021, na linha 18, apresenta-se a palavra ideia, sem a marcação do acento agudo. Acabei de falar que os ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas não mais são acentuadas. Eu falo que é uma briga eterna entre paroxítona e oxítona, como eu expliquei antes lá, então vou colocar aqui. Se das paroxítonas os ditongos abertos ei e oi não são acentuados, das oxítonas esses ditongos ei, oi e el são acentuados. Uma é oposta à outra. Então, se na paroxítona não é, na oxítona será. Então, aqui nós já temos ideia, nós sabemos que é uma palavra paroxítona. Então, e aqui nós temos o quê? Observe aqui, vou circular aqui o ei, que é o ditongo aberto. Das paroxítonas não mais esses ditongos são acentuados. Até aqui, está gostando da aula? Então deixe um like aqui, também se inscreva neste canal. Considere esse acordo, considerando esse acordo, assinale a alternativa que apresenta vocábulo cuja supressão do acento esteja incorreta, ou seja, em qual palavra está escrita de forma equivocada. Então, se ideia não tem, assembleia é do mesmo jeito. Alcateia, colmeia, já eliminei aqui 3 alternativas, por quê? Elas são o quê? Paroxítonas, quando tem os ditongos abertos e e oi, das paroxítonas não tem acento. Já descartei 3 alternativas sem sofrer. E agora, heróico que está escrito de forma equivocada ou é a palavra herói como fala? Qual está incorreta? Aí nós vamos observá-la aqui. Heróico, opa, aqui já tem o ditongo aberto oi, não tem? Se eu tenho o ditongo aberto oi, ela é o quê? Uma paroxítona, não é isso? Vou colocar aqui. Ela é uma palavra paroxítona. Não vai receber acento, como eu disse. Então, descartei, porque está correta. Então, a alternativa B está errada e vai ser aquela que vai gabaritar a questão. Herói tem acento. Ah, mestre, mas por que herói tem acento e heróico não tem? Você precisa se lembrar de quê? Que no caso aqui, deste heróico, é uma palavra paroxítona, e já herói é uma palavra oxítona. Acentua o e e das palavras, os ditongos abertos. Ei e oi das palavras oxítonas, ok? As palavras a seguir retiradas do texto, não trouxe o texto porque não há necessidade, questão de gramática pura, são monossilábicas. Mono é o quê? Uma sílaba, só tem uma que não é. Aí eu já sei, acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Aí você vai se lembrar de quê? Da pá, do pé e do pó, ok? Então acentuamos. Então já é uma sílaba? Sim, eu preciso daquela que não seja. Rock engana, mas como você separa em sílaba? Você não pode deixar as consoantes separadas. Então aqui já venho e descarto também a alternativa B, uma sílaba. Nós, também uma sílaba, não é isso? Lá, uma sílaba. Aí, também uma sílaba, então não tem alternativa correta? Errado, vamos separar em sílaba.
a, i. Isso daqui é o quê? Um hiato. O que é hiato? Hiato quando tenho duas vogais em sílabas diferentes. Então, se eu tenho duas vogais em sílabas no plural, eu tenho duas sílabas, não é isso? Se tenho duas sílabas, não é uma palavra monossilábica. Então, venho aqui e gabarito a questão com a alternativa E, correto? As palavras império, língua e Bíblia podem ser classificadas como paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Primeiramente, nós temos dois tipos de ditongos, não é isso? Nós temos o ditongo crescente. O que é ditongo? Qual a diferença de ditongo para hiato? Quero que você deixe aqui nos comentários desta aula. Não vou falar porque falei ainda há pouco. Eu tenho ditongo crescente e também ditongos decrescentes, correto? Então, dois tipos de ditongos aqui, crescentes e decrescentes. Então, vamos colocar aqui. Opa, aqui faltou um S, hein? A concordância nominal aqui tinha ficado para trás, hein? Não pode. Ditongos crescentes e ditongos decrescentes, correto? O que é um ditongo crescente? O crescente ele é formado pelo quê? Por uma semivogal mais vogal. Aí você vai se lembrar de que, geralmente, para crescer não começa do inferior para o superior. Então, a semivogal ela é mais fraca que a vogal. E uma dica interessante aqui, ó, semivogal I, E, U. E a vogal, sempre que aparecer o A, gente, o A ele vai sempre ser vogal. Ele não pode ser semivogal. Isso daqui já ajuda muito. Se o crescente é semivogal mais vogal, o decrescente é formado pelo quê? Por vogal mais semivogal. Então, aqui você vai observar que a sílaba tônica, aquela que você vai falar mais forte, ou melhor, a vogal tônica, vai ser a última, vai vir depois da semivogal, e na decrescente vai vir aquela mais forte primeiro e depois a outra vogal. Até aqui, compreendeu? Ditongo crescente é o quê? Semivogal mais vogal. Decrescente, vogal mais semivogal. E aqui está falando o quê? Que elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. As bancas cobram muito isso. Então, aqui você já observa o quê? Olha aqui, o império, olha aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Se é ditongo crescente, você já sabe, semivogal mais vogal. Língua, semivogal mais vogal. Bíblia, semivogal mais vogal. O que falei? I e U semivogal. E aqui você vai observar também o quê? O A é sempre vogal, correto? Assinale a alternativa em que aparece palavras com ditongos decrescentes. Aqui, a maior dificuldade nessa questão estava em você observar isso daqui. Então, o que você vai se lembrar? Aqui está falando que são ditongos crescentes, não é isso? Mas aqui nós precisamos de ditongos decrescentes, ou seja, ditongos formados por vogal mais semivogal. Início e espécie. Olha aqui o I. Se eu tenho um I, você já sabe. O I semivogal, semivogal. Se é formado por semivogal mais vogal, é o quê? Semivogal mais semivogal, ditongo crescente. História, semivogal mais vogal. Média, semivogal mais vogal, ditongo crescente. Influência, ditongo crescente. E possíveis, olha a semivogal aqui, veio depois da vogal. Então aqui eu tenho o quê? Vogal mais semivogal. Se é vogal mais semivogal, é ditongo decrescente, como pede a questão. Letra D de docinho, gabarita a questão, porque esta estava difícil ou fácil? Não sei. Longínquas, olha aqui, eu falei que o A é sempre vogal. Área é vogal, olha aqui. Só por aqui já dava para quase gabaritar a questão, você observa? O A exerce sempre a função de vogal, então eu tenho o quê? Semivogal mais vogal. Se eu tenho semivogal mais vogal, eu tenho o quê? Ditongo crescente. Então, descarto também a alternativa E. Alternativa D, gabaritou a questão. Assinale a alternativa que indica a palavra formada pelo mesmo processo de desigual. Então, aqui, Fundatec, a cara dela, na sua prova para esse concurso, para este concurso, terá com certeza processo de formação de palavras, derivação, composição, principalmente derivação, terá sim ortografia também, questão também de pontuação, todo o edital, aliás. Vamos lá, desigual. Ele é formado por processo de quê? É um processo de derivação sufixal, prefixal, parasintética, será que sim ou não? Vou explicar um pouquinho sobre este processo de formação de palavras. Vamos lá. O que é derivação? É o processo de formar uma palavra a partir de outra. Simples assim. Derivação prefixal já nos remete a quê? Ao prefixo, que é aquilo que vem antes da palavra
primitiva, daquela palavra que já existe. Eu tenho aqui feliz, aí eu venho aqui e coloco infeliz. Isso daqui é um prefixo. Até aqui tranquilo. Sufixal, você vai acrescentar um sufixo. Eu tenho aqui horror, aí eu vou trazer o quê? Horrorosa. Aqui ficou um pouco, essa derivação parasintética não vai entrar aqui agora, a gente vai ver depois. Derivação prefixal e sufixal. Consiste na formação de uma palavra a partir do acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical. Qual que é a diferença da derivação parasintética? Essa palavra aqui, infelicidade, é derivação prefixal e sufixal ou é parasintética? A diferença da prefixal e sufixal é que você pode, naquela palavra, você poderia falar somente o quê? Infeliz, você estaria acrescentando o quê? Só o prefixo. E se eu disser felicidade, aí eu estou acrescentando o quê? O sufixo. Então, quando for derivação prefixal e sufixal, você pode usar um ou outro. E se for a parasintética, aí tem que ser os dois ao mesmo tempo. Eu tenho aqui a palavra manhã. Aí eu tenho que falar o quê? Eu posso falar só amanheceu? Ou então manhã? Não, eu falo o quê? Amanheceu. Parasintética é a derivação, quando você tem de colocar prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Regressiva vai nos remeter à ideia de quê? De um breve regresso. Então, trabalhar virou trabalho aqui, perdeu uma letra. Então, regrediu a palavra, é a redução da palavra primitiva. Imprópria é quando muda a classe gramatical. Eu tenho jantar, que é verbo, e se eu disser o jantar está servido, aqui eu já tenho o quê? Um substantivo. Então, agora que já expliquei, você já aprendeu desigual. Então, aqui eu tenho a palavra igual, eu vim a esta palavra e acrescentei um prefixo. Quando eu acrescento um prefixo, então eu tenho uma derivação prefixal aqui, como já fala o próprio nome. Carga, então a palavra que carga, eu vim e acrescentei aqui sobrecarga. Eu vim a esta palavra e acrescentei um prefixo. Se acrescenta um prefixo, é o quê? Derivação prefixal, gabaritamos a questão. Repetir, cuidado com esse ré aqui, neste caso não é derivação prefixal, mas acrescentou o repetir. Não, existe a palavra petir, ele petiu? Não, existe pedir. Mas aqui você observa que é repetir. Observe a diferença. Existe fazer, existe. E aqui eu tenho refazer. Aqui é um prefixo. Mas aqui não. Aqui já é a própria composição do verbo. De papel eu formo o quê? Papelada. Aqui eu já tenho o quê? Um sufixo. Então é sufixal. Castigo vem do verbo castigar. Então aqui ela é uma derivação regressiva. Por quê? Vamos observar aqui. Interessante essa... Interessante não, fácil, né? A regressiva. Por quê? Diminuiu a quantidade de letras, perdeu uma letra, regrediu. Então aqui é o quê? Castigar, castigo vem de castigar, derivação regressiva. Dentição vem de quê? De dente, então é sufixo, descarto também a alternativa E. Esta questão da banda Fundatec, ano 2021, ela está contemplando o quê? Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, já vem à sua cabeça próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Banda Fundatec, de repente, nem precisa, que é mais importante você compreender o quê? Transitividade verbal. Eu tenho um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Então é muito importante. Aqui nós temos os pronomes oblíquos átonos. Quais são eles? Vou colocar aqui. Aqui mesmo, ó. Nós temos o me, o te, o se, o nos, não é isso? O vos, ok? Esses daqui são usados tanto para os verbos transitivos diretos quanto para os verbos transitivos indiretos. O que as bancas mais cobram? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o a e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar o quê? Lhe ou lhes, ok? Agora, as variações de o ou a, você pode usar também no, na, e suas lo, lá, e suas variações nos, nas, los e las. Interessante aqui. Mestre, mas como eu vou saber se eu uso o ou no, por exemplo? Para você usar no ou na, nos e nas também,
o verbo tem que terminar em som nasal, ou seja, ele vai terminar em M, ON ou ão, correto? Aí você vai usar o N, pode ser na, no e alguma coisa. E quando você vai usar lo e lá? Quando o verbo terminar em R, S ou Z, você vai usar o quê? Lá, lo e suas variações, las e los. Ok? Agora aqui é interessante, você vai retirar essa consoante. Terminou em R, S ou Z, você retira e põe lo, lá e suas variações. Agora, se ele terminar em som nasal, você só acrescenta aqui, eu falo, qual é a ordem do alfabeto? Não é M, N? Então, o verbo terminou em M, você vai ter que usar o N quando for para substituir. Então, primeiro ponto, trouxe aqui somente o trecho. Neste momento no qual se pretende revisar, ele revisou o quê? Verbo transitivo direto. O plano é ele. Eu não posso falar revisar ele, não é? Qual o pronome oblíquo átono que eu uso para substituir o ele? O. Mestre, qual a diferença dos pronomes retos para os oblíquos? Os retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles exercem a função do sujeito. Já os pronomes oblíquos átonos, eles vão vir para complementar, eles vão exercer a função de complemento. Então, ele revisou o que? Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar aqui o, não é isso? Como o verbo terminou em R aqui, observe aqui. Quando o verbo termina em R, o que eu faço? Eu retiro o R e vou colocar aqui. Revisar, não é isso? Ele terminou em R. O que eu faço? Eu retiro o R, vou colocar um acento aqui e vou colocar o lo. Por que eu usei o lo? Porque ele eu já sei que é o. Quando o verbo termina em R, eu uso o lo. Então, a alternativa A está correta. Mas a gente já poderia eliminar primeiro, olha aqui. Revisar, aqui faltou um R aqui. Ó. Revisar a ele não é verbo transitivo direto, não vou usar. O ler eu uso para quê? Eu só uso ler com verbo transitivo indireto. Aqui é verbo transitivo direto. Acabei de falar, se termina em R, eu tiro o R e ponho o lo. E aqui, quando o verbo termina em R, S ou Z, eu tenho que deixar o lo. Então, descarto também a alternativa B. Alternativa A, gabaritou a questão. Assinale a alternativa correta sobre o uso da vírgula na linha 11 do texto. Gente, pega o seu caderno aí, tem questão de vírgula, é clássico. Você quer que o seu nome esteja no SPC? Não. Se não pode SPC, não pode SVC. Ou seja, não podemos separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula, correto? E também você vai se lembrar de quê? Da ordem suveca, que é a ordem direta das frases. Por que usamos a vírgula aqui? Eles também têm uma tendência a pensar de um jeito específico, e isso se torna importante no momento. O uso da vírgula é facultativo, sendo, portanto, uma aplicação meramente estilística. Será que é obrigatório o uso da vírgula aqui ou não? O uso da vírgula aqui é obrigatório. O uso facultativo da vírgula lá, por exemplo, com os adjuntos, vou colocar aqui, com os adjuntos adverbiais de curta extensão. Você pode ou não usar a vírgula, não é o caso? Aqui utilizamos por separar orações cujos sujeitos são diferentes. Vamos ver. Eles têm, aqui eu tenho um sujeito, não é isso? Sujeito. A pensar de um jeito. E isso se torna, o que se torna? Isso não é aqui sujeito. Então nós temos sujeitos diferentes. Eu uso a vírgula com as orações, ou melhor, vou colocar aqui, ao invés de orações, vamos colocar conjunções. Eu uso vírgula com as conjunções coordenadas, não é isso? Estas coordenadas eu vou usar lá principalmente as adversativas, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Alternativa, tem também a explicativa, não é isso? Então vamos colocar aqui. Explicativa antes do porquê, do pois e antes da conclusiva. Aí você já está pensando aí do outro lado, não é isso, concursando? Mestre, mas aqui este e, ele expressa uma ideia de adição, então ele é aditiva. Esta conjunção é aditiva. Agora, com aditiva, eu uso a vírgula quando? Quando forem sujeitos diferentes. Por isso, a alternativa B está correta. Por quê? Está separando orações cujos sujeitos são diferentes. Isso daqui a Fundatec cobra muito, então muita atenção. Separar a oração principal da subordinada não é subordinada, ali já vimos que o E é coordenada, como eu disse aqui. Foi empregada para evitar a ambiguidade, também não introduz um período composto por subordinação, não, é coordenação. Não é isso? Coordenação, olha lá o adadal
conex, correto? Então, até aqui, já acertou quantas? Gabaritou quantas questões? Assinale a alternativa que preenche as duas lacunas tracejadas de forma correta. Esta questão está contemplando o quê? Concordância. A Fundatec, ela não cobra aquelas regras, por exemplo, quando aparece lá concordância do verbo ser, concordância com as expressões partitivas, grande parte de, a maioria, a maior parte, a maioria das pessoas. Então aqui fica mais fácil. Qual que é a regra geral da concordância? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, primeira coisa, tem o verbo aqui, vamos circular. Quem praticou a ação de conseguir? Uma equipe de cientistas israelenses. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Olha o sujeito equipe aqui. Então, se eu tenho este sujeito aqui, o núcleo do sujeito, ele está no singular. Então, o verbo precisa estar no singular. Conseguiu, conseguiu também, e aqui também conseguiu. E agora, uma equipe de cientistas israelenses, uma equipe conseguiu fazer com que árvores saudáveis, e agora as árvores, aqui eu já sei que eu tenho o quê? Um sujeito no plural, não é isso? Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, que as árvores saudáveis crescessem, que elas crescessem não, que elas crescem também não. Então, aqui a alternativa A está correta. Aqui já entra um pouquinho questão de nível médio de correlação verbal. É a frase ter coesão, é a frase ficar bonitinha, como eu falo. Então, eu não posso falar lá. Uma equipe de cientistas israelenses conseguiu fazer com que árvores saudáveis crescem? Não, eu poderia aqui, ó, crescessem. Não, voltando aqui, na alternativa é conseguiu e crescessem. Na realidade, aqui o erro está na parte de ortografia. Olha só como escreveu aqui. Ao invés de colocar o S aqui, colocou aqui. Mas a forma correta é o quê? Crescessem, com primeiro o verbo crescer, se escreve com SC, e depois, lá no modo subjuntivo, eu uso os dois S's. Modo subjuntivo, dois S's. Modo subjuntivo, não SC. Ok? Mas voltando à parte de correlação verbal, é a frase haver concordância. Uma equipe de cientistas não poderia falar assim. Uma equipe conseguiu fazer com que as árvores cresceriam. Aí não soa interessante. Mas a Fundatec não cobra muito correlação verbal, isso facilita mais. Então, alternativa A, gabaritamos a questão. No quarto parágrafo, eu trouxe aqui o mas. Poderia ser substituído pelos termos exceto. Gente, conjunção, aí você já tem mas, você já vai lá na sua prova e escreve. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, vou anotando aqui. Entretanto, no entanto também, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. São o quê? As orações, são as conjunções que indicam uma oposição. Adversidade. Foi à festa, mas não dançou. Ele passou, mas não assumiu. Então, são orações que indicam oposição, adversidade. Então, você já sabe. Eu poderia substituir o mas por qual? Eu já sei. Mas, porém... Então, aqui, lá está falando por qual que não pode. Então, o porém pode, eu descarto. Mas, porém... Contudo, entretanto, no entanto, todavia. Então, só restou aqui o quê? Conquanto. Conquanto não expressa ideia de oposição. As outras, sim. Ah, mestre, mas eu não sabia que o mas expressa uma ideia de oposição. Gente, tem conjunção, observe o sentido que ela estabelece, ok? A ideia que ela transmite. Observe só. Com um grupo de WhatsApp em que alunos tiram dúvidas como não responder na hora uma mensagem que você viu durante a noite, situações como essa cresceram e têm se repetido na vida do professor, mas é necessário impor limites. Então, ou seja, responder as mensagens tem ocorrido. Aí vem aqui, mas é necessário impor limites. Então, responder as mensagens aqui é uma ideia oposta a impor limites. Eu sempre faço a setinha porque você está indo numa direção e depois você vem. Ah, eu respondo todas as mensagens, mas tem que impor limites. Aqui vem uma oposição de ideia, como o mas aqui. Nós já sabemos que é uma adversidade ou oposição. Por quê? Aqui nós temos o quê? Uma oração coordenada, sintética, adversativa. Show de bola? Gostou da aula? Então se inscreva agora neste canal.
Fundatec nível médio, considere as afirmações sobre o emprego de sinais de pontuação. O que as bancas mais cobram quando contemplam pontuação? Vírgula. É clássico, lembre-se de que você não pode separar por vírgula. Você vai se lembrar de quê? De quê? Do SPC. Se não pode SPC, você também não quer SVC. Então, SVC você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Lembre-se também da ordem direta das frases, que é a suveca. A frase na ordem direta tem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Sempre que esse adjunto adverbial estiver entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, ou for deslocado para o início da frase, virá separado por vírgula desde que seja de longa extensão. Vamos ver o que pede a questão. Quais alternativas estão corretas? Ele entende, por exemplo, que o estacionamento de carros em vias públicas não é um direito adquirido e que ninguém pode cobrar da prefeitura essa regalia. Se, por exemplo, estivesse no início da frase, continuaria seguido de vírgula e seria grafado com inicial maiúsculo, ok. E se ele vem para o início da frase, será grafado com inicial maiúsculo. Agora, se ele estivesse no início da frase, continuaria seguido de vírgula. Se eu colocasse, por exemplo, entende que o estacionamento, olha aqui, vamos colocar aqui, eu falaria assim, ó, por exemplo, entende-se, aqui está exemplificando. Quando aparecerem estas expressões retificadoras ou para exemplificar, elas virão separadas por vírgula. Por exemplo, isto é, ou seja, e o próprio por exemplo. Então, se colocarmos o por exemplo no início da frase, continuará seguido de vírgula. A 1 está correta. Seria mantida a correção da frase se o travessão fosse substituído por uma vírgula. Ele entende que o estacionamento de carros em vias públicas não é um direito adquirido, eu viria aqui e colocaria vírgula, e que ninguém pode cobrar da prefeitura essa regalia. Sim, aqui também está correto, seria mantida a correção da frase. O que você precisa entender aqui é que, quando aparecer vírgula, travessão ou parênteses, podemos usar um dos três. O mais comum aqui é a vírgula. Agora, por que essa vírgula ela pode ser utilizada e ela é necessária? Por quê? Aí você vai observar aqui essa conjunção aditiva aí. Aí você vai se lembrar de que eu uso vírgula antes das conjunções coordenadas aditivas. Será que uso ou não? Mas as adversativas, mas, porém, contudo, eu sei que eu uso vírgula antes delas. Das alternativas, das conclusivas e das explicativas também. Eu uso vírgula antes da aditiva e quando forem sujeitos diferentes. Se forem sujeitos diferentes, eu uso vírgula. Se não for, eu não uso. Então, você pode observar, não é um direito adquirido. O estacionamento não é um direito adquirido. Aqui o estacionamento é um sujeito. E que ninguém pode cobrar. Quem pode cobrar? Ninguém, outro sujeito. Como são sujeitos diferentes, eu vou usar, sim, a vírgula. Então, eu poderia usar o travessão, parênteses e a vírgula. O emprego de uma vírgula após públicas tornaria a frase mais bem estruturada? Vamos ver? E que ele entende, por exemplo, que o estacionamento de carros em vias públicas, se eu colocasse uma vírgula aqui, eu poderia colocar, primeiro ponto eu falei de quê? SVC. O que não é um direito adquirido? O estacionamento de carros em vias públicas. Olhe onde está o sujeito, olhe onde está o verbo. Eu posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo? Não posso. Anote aí no seu caderno SVC e suveca também. Então, quais estão corretas? Apenas as alternativas 1 e 2. Essa última que é bem interessante vai nos remeter ao SVC. Sinale alternativo que preenche correta, de forma correta e seguindo a ordem, as lacunas. Aqui está contemplando onde e aonde. Você se lembra? Primeiro ponto, você vai colocar aqui, ó, que tanto onde quanto aonde se referem a lugar. Então, vamos colocar aqui. Esta é a casa onde moro, é um lugar, ok. Agora, onde você vai usar quando? Você vai se lembrar disso aqui, ó. Para você usar aonde, você precisa ter um verbo que exija a preposição a.
vou aonde ele está. Então, o que você vai observar aqui? Quem vai a algum lugar. Olha este a aqui, ele veio para junto do onde. Então, vou aonde. Para você usar aonde, o verbo anterior vai exigir a preposição a. Se o cidadão compra uma geladeira e não tem onde guardá-la, não tem nada aqui que exija a preposição a. Então, já vou descartar aqui. Aí vem os porquês. Você tem mais facilidade nos porquês ou em concordância? Você vai por aquele que é mais fácil. Ah, o porquê é fácil, mas às vezes complexo. Eu vou para concordância. Eu gosto muito de concordância verbal. Quem quiser tê-los, que encare o preço de um estacionamento privado ou deixe-os em casa para usar o transporte coletivo, como faz ou como fazem milhões de pessoas. Então, milhões de pessoas fazem. Aqui eu tenho um sujeito no plural. Qual que é a regra de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Se esse sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Como fazem milhões. Então, eu venho aqui, deixo fazem, venho aqui e elimino. Nem sofri com o porquê. Conseguiu compreender? Então, por quê? Milhões de pessoas fazem isso todos os dias. E o porquê aqui foi separado. Por que separado? Você vai usá-lo no início de frases interrogativas ou quando puder substituir por qual razão, ou então a razão, ou o motivo, por qual motivo, correto? Com os automóveis não há razão para ser diferente, não há motivo para ser diferente, não há razões pelas quais sejam diferentes. Então aqui você já consegue identificar este porquê. Este porquê junto aqui é o porquê de resposta, é o porquê das conjunções. Pode ser a causal ou explicativa. Choveu porque a rua está molhada, por exemplo. Este porquê aqui é o porquê substantivado. Não sei o porquê da sua vitória ou derrota. E o porquê separado e com acento, aquele empregado no final de frases. Não foi a festa. Porquê? Separado e com acento. Então, lembre-se disso. Muita atenção que as bancas também cobram onde, aonde, quando não se trata de lugar físico, por exemplo. Esta é a reunião onde ela estava presente. A reunião não é um lugar. Casa, sim. Reunião, não. Então, o correto seria em que? Esta é a reunião em que ela estava presente. Concordância verbal é importante também você se lembrar do verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Ele não vai para o plural. Então, eu vou falar o quê? Houve guerras, não é isso? Eu não vou falar houveram guerras. Por quê? Existiram guerras. Olha, o verbo haver está no sentido de existir. Impessoal, não vai ser conjugado, vai ser sempre empregado na terceira pessoa do singular. Fundatec, questão de nível médio, considerando a formação do período composto. Então, período composto é aquele que tem mais de uma oração. Vamos marcar a alternativa que indica o número correto de orações. Para ser oração, precisa ter um verbo. Quantas orações compõem o trecho a seguir? Então, vamos lá. O mediador atua. Então, já tenho um verbo. Como uma pessoa imparcial que ajuda e facilita a conversa entre os dois lados. Destaca os interesses de cada um e sai do conflito negociando. Ah, mas negociando é verbo? Sim, aqui nós temos um verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio é aquele, negociando, bebendo, partindo, compondo. Soluções que são, é verbo de ligação, também é verbo. Satisfatórias para ambos os interesses, para ambos os lados. Então, aqui 6 e aqui 7. Então, quantas orações? Se eu tenho 7 verbos, simples assim, nós temos 7 orações. Para ser uma oração, precisa ser verbo. O período composto é aquele composto por mais de uma oração. O médico atua como uma pessoa imparcial que ajuda. Aí você já vai separando ali aquelas orações. Na linha 9, a palavra porque indica a ideia de que. Eu trouxe aqui somente a passagem. O chefe difícil está estressado e bravo, não porque ele tem um problema pessoal contigo, mas porque não entende o escopo do seu trabalho. Vamos compreender. Esta palavra porque ela indica a ideia de que.
Atenção, você vai fazer prova agora ou daqui a alguns dias, não tem problema. Quando fala ideia, está contemplando o quê? A conjunção. Se tem uma conjunção, você observa a ideia e o sentido que ela estabelece. Só você saber por que ela é explicativa, mas por que também pode expressar uma ideia de causalidade, causa, pode ser também uma final, pode também, mas as duas mais usadas do porquê é para explicar e também para indicar causa. O chefe difícil está estressado e bravo. Por quê? Não porque ele tem um problema pessoal contigo, mas porque não entende o escopo do seu trabalho. Observe aqui. Aí você vai fazer a pergunta. Por que o chefe está estressado e bravo? Porque não entende o escopo do seu trabalho e está estressado com as exigências dos seus chefes. Então, essa oração aqui, ela veio para quê? Para explicar o chefe difícil, porque o chefe difícil está estressado e bravo. Então, aqui ela vem para explicar. Quando aparecer condição, observe o se e o caso. A condição, quando aparecer uma condicional, vai indicar uma condição para que algo aconteça. Irei à festa se não estiver chovendo. Qual que é a condição para eu ir à festa se não estiver chovendo? Explicação que está explicando o termo anterior. Consequência vai aparecer lá, por exemplo, tão alguma coisa que. E adição vai aparecer o em, que vai dar ideia de soma. Então, neste caso aqui, ela traz o sentido de explicação. Considerando a correta ortografia dos vocábulos em língua portuguesa, na sua prova para este concurso terá ortografia, sim. Vamos preencher de maneira correta as lacunas. Trouxe só as lacunas. Um chefe é o cliente que se comporta mal de maneira irracional, com 2 R's, ou irracional? Tem uma banda que chama Ira, não é isso? Olha aqui, Ira. Aí se você não sabe, se você lê pouco, aí você vai se lembrar, Ira. E aqui é irracional, não é irracional, irracional. Então eu já sei que com 2 R's, então já venho aqui. Já descartei 2 alternativas. Faça isso, comece pela mais fácil. E agora, exigência será com Z ou com X? Não sei. Vamos para a próxima, então. Fazer com que ele focasse. Atenção, bizu, bizu, bizu. Sempre que aparecer aqui a conjugação verbal, se ele, por exemplo, focasse ou se ele fizesse, está conjugando o verbo aqui, você vai usar os 2 S's. Essa terminação, essas desinências vão ser com 2 S's mesmo, nada de C. Então, eu já sei que é a alternativa C. Precisei sofrer com a exigência que é com X? Não precisei. X com som de Z, porque as outras 2 palavras já foram suficientes para gabaritar a questão. Vamos de novo marcar a alternativa que vai completar as lacunas tracejadas. Novamente, 3. Esta questão ela está contemplando concordância. Se tem concordância verbal, é a concordância de quê? Do sujeito com o verbo. Então, o verbo, vou colocar aqui, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo também estará no singular. Circule o verbo e faça a pergunta. Vamos ver? Isso ajuda muito. Entre suas 25 edições, no festival, aqui apareceu entre vírgula, retire. Isso aqui é um termo acessório, uma adjunta adverbial, pode retirar, não faz falta. Entre suas 25 edições, muitos artistas e tendências, beleza. O que surgiu entre suas 25 edições? Muitos artistas e tendências. Muitos artistas e tendências aqui é o quê? É o sujeito. Este sujeito ele está no plural, não é isso? Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente precisa estar no plural. O que surgiu? Muitos artistas e tendências. Então, vou falar o quê? Muitos artistas e tendências surgiram. Você viu que o sujeito está depois do verbo? Isso não importa. Então, já descartei 2 alternativas. Já melhorou bastante. Essas edições já... Aí vamos lá, o que desapareceu ou desapareceram? Essas edições, sujeito
no plural. Então, o verbo precisa estar no plural. Essas edições desapareceram, não é? Olha, já gabaritamos a questão. Alternativa B. Essas edições já desapareceram. Ah, não. Aqui, ó, é aqui em cima, então vamos voltar. Eu me equivoquei aqui. Vamos voltar, então. Depois vamos para essa daqui. Muitos artistas e tendências, bem como outros tantos. Bem como desapareceu ou desapareceram? O que desapareceu? Outros tantos, sujeito no plural. Sujeito no plural, o verbo estará no plural. Outros tantos desapareceu, não? Outros tantos desapareceram. Então, da mesma forma, onde tem desapareceu, eu descartei, restou somente a alternativa B. Agora, foi ou foram? Essas edições já foi, elas foi, não, elas foram, sujeito no plural, verbo também no plural. Por isso que é a alternativa B que está correta. Assinale a alternativa e preenche de forma correta e seguindo a ordem as lacunas das linhas 6, 11 e 16. O imperador francês estava preso. Haviam ou havia? Primeiro ponto, quando indicar tempo passado, ele estava preso, estava passado. O verbo haver indicando tempo passado, o verbo fazer também indicando tempo passado, ele vai ser sempre empregado no singular. Então, é havia 3 anos. Já descarto e descarto. O sonho de Dom João, vamos aqui ver qual é. Agora aqui já está envolvendo o quê? Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, você já ouviu falar do Enéas 4Ps, para os casos de próclise? Mas antes disso, nós precisamos identificar. Sempre que eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o a e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes, ok? Então vamos ver aqui. O sonho de Dom João de reconstruir seu império nos trópicos parecia, enfim, ter chances de se realizar. Era uma ilusão. Dentro de 2 anos, acontecimentos inesperados dos 2 lados do Atlântico o obrigariam a mudar de planos e a reassumir o papel que o destino havia imposto. Beleza. O destino havia imposto, se ele impôs o que a alguém? Então, que havia imposto, aí eu vou fazer a pergunta, a quem? Vamos compreender, observe. Obrigaram a mudar de planos e reassumir o papel que o destino havia imposto. Havia imposto a quem? A Dom João. Então, o Dom João aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Dom João é quem? Ele, não é isso? Eu não vou falar que havia imposto a ele. Se é ele, eu vou usar como complemento o pronome oblíquo átono o. Então, que o destino o havia imposto. É uma das possibilidades. Agora, será que é o havia imposto ou que lhe havia imposto? Agora, ele havia imposto a quem? Se tem o a aqui você já vai observar que tem uma preposição. Se exige uma preposição, então é um verbo transitivo indireto. Aí eu tenho que usar como complemento lhe. Então, Dom João, ele, não é? Só que como eu tenho um verbo transitivo indireto, havia imposto a quem? Ou então, neste caso, eu tenho um nome ou uma locução verbal, não importa. Se fez a pergunta com a quem, você já sabe. Havia imposto a quem? Ele, eu não posso falar. É que o destino, ele havia imposto a ele. Eu vou falar o quê? Que o destino lhe havia imposto. Por quê? Porque tem a preposição. Se tem a preposição, qual é o verbo que exige a preposição? O transitivo indireto. Se é transitivo indireto, eu tenho que usar o lhe. Onde tem o eu já descarto. Então, havia e lhe até aqui são as 2 possibilidades. Poderia ter ido para a última, porque essa segunda já é mais complexa, né? A morte da Rainha Maria aos 82 anos, na prática, não mudava muita coisa. E agora, haviam passado mais de 2 décadas ou havia passado outra coisa? Olha aqui, havia passado, então quer dizer que já é tempo passado. Verbo haver indicando tempo passado, ele vai ser usado no singular. Então é o quê? Havia passado, ok? Muito interessante a questão.
Lembre-se disso, verbo haver indicando tempo passado, ele é usado na terceira pessoa do singular. Eu falo, houve guerras ou houveram guerras? Guerras aqui eu posso substituir por existir? Posso. Existiram guerras. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Isso quer dizer que ele será empregado na terceira pessoa do singular. Então é sempre havia mesmo, ou então houve. Nunca quando ele tiver no sentido de existir, você pode colocar no plural. Então, houve guerras, havia pessoas e não haviam muitas pessoas. As alternativas apresentam palavras formadas por derivação sufixal. Sufixal vai trazer um sufixo, que é o termo aqui, a parte que é acrescentada depois. Se fosse prefixal, é antes da palavra e sufixo depois. Só tem um aqui não, é certo. Então, de horizontal, horizontalmente, sufixo. Do mundo vem o quê? Mundial. Mundial, sufixo também. América, e nós temos o quê? Americano, baiano. Então, nós temos sufixo também. Destaque. Vem de quê? De desta? Não. Então, aqui a única que não é sufixal. Esta daqui é uma derivação o quê? Regressiva. Por quê? Regrediu. Ela vem de qual palavra? Da palavra destacar. Então, sempre que tiver um verbo aqui e que a palavra derivar este nome, derivar deste verbo, vai ser derivação regressiva. Por exemplo, estudo, derivação regressiva, porque vem de qual palavra? Estudar. Então, descarto. Ciência, de ciência virá a palavra cientistas, também sufixo. Cenário alternativa que apresenta adjetivo que não apresenta flexão de gênero para o masculino. Então, quando fala gênero, masculino ou feminino. Em qual alternativa não teremos essa flexão de gênero para o masculino? Estratégicas, eu poderia falar, estes são os planos estratégicos. Como você vai saber se é um substantivo uniforme que apresenta uma forma ou se é um substantivo biforme que nós temos duas formas? Então, estratégicas aqui, substitua. Fala aqui, ó, metas estratégicas e planos estratégicos. Coloquei estratégicos, né? Estratégicos. Vamos corrigir aqui, estratégicos. Então, aqui, essa vai para o masculino. Eu só preciso de uma que não apresenta. Feminina virou o quê? Feminino. Então, também vai para o masculino. Feminino. Efetivas são, vocês serão servidores efetivos da polícia, por exemplo. Isso é evidente, aquela é uma situação evidente, aquele é um momento evidente. Esta daqui vai gabaritar. Não existe evidente, por exemplo. Correto? Então, esse aqui é um uniforme, só tem uma forma para os dois, tanto masculino quanto feminino. Históricas e históricos. Então, foram fatores históricos. Aí eu já sei, vai para o masculino, não pode, eu preciso de uma que não vá.